minha vida antes da faculdade de Direito era um pouco diferente. Eu, desde os meus 12 ou 13 anos, 12 anos, eu gostava muito de vôlei, sempre fui um pouco alto. Joguei vôlei até meus 20 anos e jogava profissionalmente, estava no último ano de adulto e por convicções voltadas a questões religiosas, decidi interromper. E um pouco antes disso eu comecei a nutrir a vontade de fazer a faculdade de Direito. Sempre tive muita vontade de ser advogado. Sempre falava que ou seria um advogado ou um pastor. Fui para o caminho de ser um advogado. Tinha muita vontade de estudar aqui no NASP, Engenheiro Coelho. Era o único lugar que tinha faculdade de Direito na rede adventista, mas faltava dinheiro, né? Como sempre. Meus pais tiveram boas condições até os meus 11, 12 anos. Depois as condições ficaram bem adversas e avessas àquilo que a gente tinha. E a sequência disso foi que eu tinha vontade, mas não tinha condição, situação bem complicada financeira. Então foi quando eu pude conhecer algumas pessoas e aí eu enxerguei a possibilidade de vir para cá e para me sustentar por meio da colportagem. Até então, eu pagava os meus estudos desde a 7ª série até o término do terceiro colegial, do ensino médio, sempre por conta do vôlei que eu jogava, o clube pagava, então tinha os convênios, né? Então meus pais não pagavam escola para mim desde a 7ª série, pagaram até a 6ª série. Então a situação de crise faz com que a gente se reinvente. E dentro desse processo todo de crise que minha família viveu, eu tive que me reinventar. Desde vender marmita, a trabalhar com outras pessoas, tudo isso fez parte do meu dia a dia e me fez, obviamente, enxergar essa possibilidade da colportagem como uma possibilidade para sustentar os meus estudos. Eu trabalhava durante toda a semana e aos domingos eu ia para a praia vender revista. E era como eu ia me mantendo, e foi assim até o meu 4º ano da faculdade, com muita luta. Você trabalhar um mês para conseguir tudo isso, um trabalho de um semestre, é bastante coisa, né? No meu 4º ano, eu comecei a ter possibilidades de estágios. Eu comecei estagiando em Arthur Nogueira, logo na sequência eu fui estagiar em Campinas. Foi bastante penoso esse período, mas um período que eu sabia onde eu queria chegar, sabia que eu precisava daquilo, eu não tinha outra alternativa senão aquela. Se não fosse, eu talvez fosse voltar para São Paulo, ia ficar sem estudar ou tentar outras possibilidades, mas eu tinha o coração em estudar, fazer a faculdade de Direito aqui no NASP. Então eu agora não colportava mais a partir do 2º semestre do 4º ano, mas eu tinha que trabalhar todo dia em Campinas e era algo bastante custoso porque todo o dinheiro que eu recebia era o dinheiro para o transporte e para pagar a mensalidade. Muitas vezes não sobrava dinheiro para comida. Esse período todo é um período de bastante sacrifício, esforço, mas é um período de crescimento. Ele me fez, obviamente, mudar quem eu sou. E na sequência disso, eu não posso negar quantos professores me estenderam a mão nesse período. Era carona que eu vinha de Campinas, era ajuda para comprar livros e quantos desses foram meus parceiros nessa empreitada comigo. Aí cheguei no 5º ano, tive a oportunidade de um professor que ministrava para a gente direito tributário, me chamou para trabalhar com ele e eu não hesitei. Eu ia ganhar metade do que eu ganhava no estágio em Campinas, porque em Campinas metade do valor vinha do concurso público e a outra metade, a minha chefe, que já estava em final de carreira, porque eu era bastante efetivo nas atividades, ela me pagava do bolso dela a outra metade do dia. Então por isso que eu trabalhava o dia inteiro. E então eu resolvi trabalhar com esse professor. E porque eu enxergava ali uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de engajamento na carreira que eu queria, que era na advocacia de direito tributário, um escritório renomado na cidade de Campinas. E assim, acho que foi a melhor escolha que eu fiz, porque isso
me alavancou na carreira, me trouxe diversas possibilidades e me fez, dentro desse caminho, ter acesso a questões profissionais que, possivelmente, se eu não tivesse me lançado a essa aventura, eu não teria tido essa experiência. Dando suporte a tudo isso, eu tive meus professores. A Faculdade de Direito sempre foi uma família que a gente viveu. Imagina que eu sou da primeira turma de Direito. A turma começou em 2004 e terminou em 2008. Nós nos formamos em 30 e poucos alunos. Hoje eu formo mais de 100 todo ano. Então a faculdade triplicou o tamanho. E esse período é um período bastante marcante para mim, porque por mais que eu tenha feito outras especializações, mestrado, doutorado, nada disso parece que é tão significativo para mim quanto o período que eu vivi na Faculdade de Direito UNASP. E talvez a cena mais marcante que eu tenho na minha vida é no final da faculdade, na formatura, quando eu fui com meu pai encontrá-lo na saída do auditório, e a sensação de alívio de olhar para ele e falar, a gente conseguiu. E eu abracei ele e aquilo significa muito para mim. É por isso que hoje é muito gratificante para mim poder, depois de 10 anos, estar fazendo parte do corpo docente da faculdade que mudou a minha vida, que mudou quem eu sou, que alterou o rumo da minha família. Tanto a gente se dedica e tanto a gente coloca o coração, porque essa transformação que eu experimentei, eu faço para que todos possam experimentar também uma transformação dessa. Olá, alunos e alunas, prazer falar com vocês, prazer estarmos juntos e um prazer estarmos agora inaugurando a Semana Jurídica do curso de Direito do UNASP aqui de Engenheiro Coelho. Essa é a nossa 16ª Semana Jurídica. O curso já tem uma tradição nessa Semana Jurídica e tem ao longo dos anos sempre se aperfeiçoado para que possa trazer a você as melhores experiências sobre este evento. Essa semana, vocês já sabem, é uma semana diferente das usualmente ocorridas. Nós temos aqui uma dificuldade em torno que a pandemia do coronavírus trouxe para nós, mas isso não nos impede de elaborarmos o evento. É por essa razão que o evento esse ano, em 2020, ele é um evento que acontece de maneira virtual, ou seja, ele tem sido transmitido ao longo de toda essa semana. Os palestrantes são de ótimo calibre, são personalidades jurídicas que estarão conosco ao longo dessa semana ministrando conteúdos de extrema relevância. Para que vocês possam se situar, nós teremos a seguinte sistemática. Teremos sempre um período da abertura, as nossas reflexões espirituais que são feitas pelo pastor doutor Edson Nunes. Na sequência, teremos também um debate que precede o tema da palestra. Nós teremos então um debate feito pelos professores do curso que será muito enriquecedor para que vocês possam estar prontos para o momento da palestra. E na sequência temos a palestra e todas essas palestras com convidados muito especiais. Deu para ver então que essa Semana Jurídica é uma semana diferente, mas muito especial e importante. Tudo foi feito com carinho, tudo feito para que você possa ter a melhor experiência. Seja muito bem-vindo e mais uma vez obrigado pela presença. Olá pessoal, tudo bem? Muito bom estar participando com vocês dessa Semana de Direito. Feliz pelo convite que o professor Felipe Piazzi me fez. E que bom que deu certo, né? Porque a nossa agenda é bem corrida, mas é bem gostoso poder participar e rever amigos ainda que à distância, né? Então, um abraço para o professor Felipe Piazzi, para todos os professores de Direito, em especial a minha cunhada, que também dá aula por aí, na Faculdade de Direito, e a todos vocês, estudantes aí dessa faculdade tão importante de Direito. Aqui na minha igreja, hoje eu sou pastor da comunidade adventista do Sétimo Dia Nova Semente. A maior parte da minha liderança é constituída de advogados, então tenho lidado com bastante advogados e tem sido um prazer, pessoal muito estudioso, muito por dentro das coisas. Bom,
A gente vai fazer as meditações aqui, são rápidas, curtas, mas que trazem uma mensagem relevante, tá bom? Uma das primeiras coisas importantes é a gente, quando eu estudo a Bíblia, é estabelecer como algumas coisas que aparecem lá no início são importantes no decorrer de toda a Escritura. E uma dessas coisas é um princípio fundamental que eu quero explicar aqui para vocês rapidamente. Lá em Gênesis 1, no verso 2, o texto bíblico diz que a terra era sem forma e vazia. A expressão para descrever isso, sem forma e vazia, é a expressão em hebraico tohu vavohu. Essa expressão em hebraico ela não é exatamente sem forma e vazia. Quando você vai estudar a ocorrência dessas palavras no Antigo Testamento, né, na Bíblia hebraica, você nota que essa construção ela se refere, na verdade, a alguma coisa sem vida, alguma coisa desértica, alguma coisa infértil, estéril e assim por diante. Portanto, a ideia inicial, ou talvez a ideia principal, é que a Terra era justamente isso, ela não tinha vida, ela era infértil, ela era estéril, ela não produzia nada. E aí então a gente tem uma mudança de status quando no terceiro dia Deus cria, né, as plantas sobre a terra. E é até interessante porque diz o texto que Deus faz com que a porção seca seja vista, ou seja, a terra era realmente desértica. E quando essa porção seca é vista, Deus ordena que plantas surjam. Mas não é qualquer tipo de planta, né? São plantas, árvores, arbustos, todo tipo de vegetação. E tem uma ênfase curiosa na ideia de sementes. A ênfase é que essas plantas, essas árvores produzissem frutos que tivessem semente. O princípio básico aqui é justamente de que essa vegetação ela deveria se reproduzir, ela deveria permanecer viva, né? Se reproduzindo. E a mesma coisa vai acontecer com os animais no quinto dia, os animais que voam e os animais que nadam, e também com os animais do sexto dia, que povoam a terra, inclusive o ser humano, macho e fêmea. A ordem de Deus para todo esse grupo é crescer e multiplicai-vos e enchei a terra. Portanto, assim que quando Deus cria a vida, pode ser a vegetação, podem ser os animais, quando Deus cria a vida, ele dá uma ordem clara para que essa vida gere vida. E esse eu vejo que é um primeiro princípio fundamental das Escrituras Sagradas. Vida precisa gerar vida. Essa é uma ordem, né? Isso é muito interessante. E isso vai acontecer no Novo Testamento de uma maneira muito curiosa. Então vejam que o princípio é vida gera vida. A coisa mais importante nesse primeiro relato da criação aqui em Gênesis 1 é justamente a criação da vida. Lá no Novo Testamento tem uma história muito famosa que se encontra em Lucas capítulo 10, é a história do bom samaritano. E essa história tem uma pequena pegadinha que eu queria passar para vocês. Essa pegadinha é a seguinte: há uma discussão entre Jesus e um intérprete da lei sobre o que é salvação. E aí Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Então esse intérprete da lei redireciona a pergunta dizendo, mas o que é, quem é meu próximo? Jesus então conta essa parábola e tem uma pegadinha no final ali, porque ao invés de responder quem é o meu próximo, Jesus pergunta quem foi o próximo. Né? Então tem toda uma inversão ali da pergunta que não é o que eu vou falar hoje, eu vou falar de outra coisa. Mas nesse momento, né, da parábola que Jesus conta para explicar quem é meu próximo, ele diz que um homem, um judeu, uma pessoa do povo de Israel, estava descendo de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores. E aí então ele apanha, ele é assaltado e diz o texto bíblico que ele fica como morto. E aí diz o texto, né, na parábola de Jesus, que passa um sacerdote, olha e vai embora, passa um levita, que é um que trabalhava no templo, olha e vai embora, e depois vem um samaritano, pega e leva embora aquele homem, e no final da história Jesus pergunta quem foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores. Então ele tem essa inversão que eu acabei falando, tá vendo? Às vezes eu esqueço que eu ia falar outra coisa, mas eu acho que é importante. Ele inverte a pergunta porque a pergunta é passiva, né? Quem é meu próximo? E a resposta de Jesus é quem foi o próximo, ou seja, quem agiu. Não é para quem eu preciso agir, mas será que eu estou agindo? Então a pergunta
ativa, né? A resposta de Jesus ela é ativa. A pergunta do intérprete é passiva, a resposta de Jesus é ativa. Mas veja, a gente sempre, aqueles que conhecem a história, sempre criticam muito o sacerdote e o intérprete da lei, dizendo, tá vendo? Eles viram aquela pessoa que necessitava e passaram longe, não ajudaram, etc, etc. Mas existia uma lei, isso está lá em Levítico, uma lei muito importante, Levítico capítulo 21. Lá fala que o sacerdote, o levita, não podia encostar em alguém morto, a não ser que fosse o pai ou a mãe dele, ou a irmã, se ela ainda fosse solteira e virgem. Tá? Então era bem restrito o contato que o sacerdote deveria ter com a morte. Isso tem várias explicações, inclusive tem a ver com religião comparada, né? Se você comparar a religião israelita com os outros povos, né? Havia necrolatria, havia uma série de coisas relacionadas à adoração aos mortos, então Deus separa isso. O sacerdote do povo de Israel não deveria encostar em nada morto, a não ser que fosse seu pai. E é por isso que quando Jesus conta a história, ele diz, olha, esse homem que caiu na mão dos salteadores, ele estava como morto. Tá? Portanto, de uma certa maneira, o sacerdote e o levita eles estavam cumprindo uma lei dada pelo próprio Deus a Moisés. E por que essa história é importante? Porque ela resgata justamente o princípio de Gênesis capítulo 1. Vida precisa gerar vida. Então, se há alguma coisa mais importante na Escritura Sagrada, é justamente essa. A vida é super importante, é o bem mais importante, é a coisa mais importante e nobre e cara dentro de todas as Escrituras. Então, se para salvar uma vida, se para salvar alguém que está em necessidade, for necessário que até a lei que Deus deu seja quebrada, Jesus diz que isso pode acontecer e deve acontecer. Por quê? Porque a vida é o bem supremo e a gente tem que sempre buscar que essa vida seja preservada, seja salva. E vocês, como advogados, em muitos momentos, vocês vão ter que lidar com a lei. E o que vocês puderem fazer dentro da lei para que vidas sejam salvas, esse é o dever de vocês. Então que Deus abençoe vocês e tenha um restante de programação abençoado. Um grande abraço. Até mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos à 16ª Semana Jurídica do NASP Engenheiro Coelho, um evento feito com todo carinho, especialmente para você. Antes de darmos início ao nosso trabalho, ao evento deste dia, nós temos um recado para você. O controle de frequência será feito através do formulário disponibilizado aí no chat. Então você preenche e faz o encaminhamento e dessa forma nós vamos conseguir aferir a sua presença. Hoje, então para darmos início, nós estamos aqui bem acompanhados com o professor Felipe Piazzi, coordenador do nosso curso, professor Rafael Santos, professor de Direito Tributário, e nós vamos tratar de um tema extremamente importante, muito palpitante, que é a reforma tributária. Sejam muito bem-vindos, muito bom dia ou boa noite, Obrigado, dependendo Sérgio, do horário boa noite. Que for passada essa nossa entrevista aqui. Bom, queria começar com o professor Felipe. A reforma tributária é um tema que tem gerado muita polêmica, muita discussão. Ela está fundamentada em duas PECs, a PEC 110 e a PEC 145. A proposta seria simplificar o sistema tributário. Como que essa simplificação se daria na prática, professor? Professor Zé Sérgio, primeiro também boa noite aos nossos alunos. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Satisfação estar aqui do lado do meu grande amigo Rafael, que é o nosso professor de Direito Tributário, e ao seu lado também. Há como vou usar as palavras, uma palavra que eu gosto muito, o professor Rafael fala, né, sobre engodo. Né? Há um engodo em torno dessas duas propostas, que são propostas que tramitam no Congresso Nacional e são propostas que não são de autoria do governo federal. É bastante importante a gente fixar isso, porque depois entra alguns temas sobre isso para a gente considerar. São PECs que vêm sob um olhar ou sobre uma fala de que haveria uma simplificação e uma redução. Não há simplificação. Pode haver algum tipo de otimização de tributação, mas de fato não há redução. Se você pegar desde 1930, as primeiras reformas tributárias que o Brasil veio implementando, até essa proposta que nós temos hoje, nós temos um gradativo aumento na tributação.
E as propostas que se põem hoje colocarão o país, e aí se você olhar os gráficos da OCDE, que é o clube dos países ricos, onde o Brasil pretende ou tem pretendido a sua entrada, você verá que nós temos uma possibilidade de um aumento bastante substancial nesse processo de tributação, na relação PIB e tributação, mas sobretudo quando nós observamos o que se entrega com relação à tributação, ou seja, o que se entrega de serviços públicos, o que se entrega à população na tributação. Primeiro recorte, queria fazer isso. Em suma, o que é que a gente tem? A gente tem uma mudança na tributação sobre o consumo. Então, hoje a tributação ela atinge 3 principais aspectos. Nós temos uma tributação sobre a renda auferida, então imposto de renda, o que a gente tem nesse processo de tudo que é auferimento de renda. Nós temos sobre a renda consumida e sobre o que é renda poupada. Todos os tributos vão se encaixar em um desses 3 pilares. O que se tem aqui no ponto da renda consumida, ou os tributos que estão destinados ao consumo, que se representam praticamente 50% da tributação no país, o que me parece ser um outro erro e descompasso, mas fica para o próximo tema, há uma proposta de junção nesse tributo, colocando agora o imposto sobre o valor agregado, então você substitui o ICMS, você substitui os tributos que incidam sobre o consumo para o IVA, que é uma prática, o valor agregado é uma prática já utilizada na América do Sul, em vários outros países, onde você tributa só o que é agregado dentro de uma cadeia de produção, tá? E a partir disso, você tem a unificação desses tributos. Essa é uma proposta bem marcante que se tem. Então, se criaria um IVA, e aí as propostas variam em torno de competências, isso a gente vai falar um pouco mais adiante, mas a gente tem o IVA, que seria o Imposto sobre Bem e Serviço, que seria o IBS, e nós temos também uma unificação das contribuições sociais, que hoje PIS, COFINS, CSLL, a gente tem uma junção disso para uma CBS, que seria uma contribuição também sobre bens e serviços dentro da natureza das contribuições sociais. Então o professor usa a palavra otimização justamente porque alguns impostos seriam concentrados em um único, que seria o IBS. Isso. Bom, aí eu queria perguntar... Pois não, pode completar. E essa é a proposta sob primeiro, tem um regime de transição grande nesse processo, que esse regime de transição vai ser assim, um mar gigante a ser desbravado, há uma dificuldade em torno disso, e depois a gente vai discutir, 2 aspectos que são decorrentes dele. Nós temos uma concentração de receitas na União, que afeta um outro elemento, que é do federalismo fiscal brasileiro, e a gente tem um aumento também na receita, na tributação, o que vai afetar bastante. Mas, enfim, eu não quero adiantar também os debates. Professor Rafael, levando-se em conta que o IBS, que seria esse imposto único, que concentra e otimizaria, para usar as palavras do professor Felipe, estão vinculados a bens e serviços, como que ficariam então as contribuições sociais nesse aspecto? Perfeito. Também cumprimento os meus colegas e agradeço a gentileza do convite e a oportunidade de debater essa circunstância de modificação. Eu, antes de te responder objetivamente, professor Zé Sérgio, vou só pegar carona aqui na introdução do professor Felipe, para ir até para fazer um breve contraponto. Eu acho que a gente necessariamente precisa dividir essa reforma no que ela tenciona. Primeiro, uma reforma que se presta a modificar a tributação sobre bens e consumo não é necessariamente uma reforma que vá reduzir carga tributária. Então, esse ponto de partida da análise é fundamental, sob pena de comprometer o próprio desígnio da reforma. Ela não é uma reforma que se preste à redução de carga tributária, porque bem nos disse o professor Felipe, uma reforma que se preste à redução de carga tributária há de ser necessariamente precedida por uma reforma administrativa que suprima custos. Porque tributação é uma regra de 3 em última análise. Tributação faz parte de um ciclo de Estado. E fazendo parte desse ciclo de Estado, se eu não reduzo gastos públicos, se eu não modifico, eu não tenho necessariamente como falar em diminuição de alíquotas e em redução de carga tributária. Então, só para contrapor, embora eu subscreva quase tudo o que o professor Felipe disse, ela melhora, em certo sentido,
o ambiente de negócio. E isso é fato. Ela moderniza nossa tributação sobre consumo. A tributação sobre consumo, ela é indesejável em qualquer ciclo produtivo. Esse modelo de IVA, em que eu olho para o ciclo produtivo de alguma coisa e sobre ela, já que vai se agregando etapas nesse ciclo produtivo, sobre ele eu jogo uma carga tributária. É evidente que eu encareço o meu produto, é evidente que eu encareço a minha prestação de serviço. Grande modelo contrário ao IVA, que não interessa, modelo norte-americano. Lá não se concebe falar em IVA. O modelo europeu, e você não vai para a Europa para comprar nada. Você vai, em regra, para simplificar, para que a gente compreenda. Então, eu acho que no ambiente de negócio, você dá uma modernizada. Os últimos estudos, sobretudo para a indústria, que tem um ciclo produtivo longo, já que a sugestão, imaginando, melhor dizendo, que vai passar a PEC 45, que é em relação à qual se tem maior perspectiva política de avanço. Há também um meio do caminho, que é só um projeto de lei do governo, que unifica apenas as contribuições sociais de competência da União, que é a sua pergunta objetiva. Mas nessa circunstância, então, o que eu dizia neste ambiente de melhorar o cenário de negócios, talvez seja vantajoso, porque é um tributo não cumulativo, e sendo não cumulativo, os ciclos produtivos maiores vão se beneficiar. Há um contraponto óbvio, que é para aqueles que têm um valor agregado menor, por exemplo, os nossos serviços, sobretudo os de educação, cujo ciclo produtivo é nenhum ou mínimo. Como que você vai dar vazão à não cumulatividade? Quase que monofásico. Quase que monofásico. Então, isso vai significar, de pronto, aumento na carga tributária. Só que há uma circunstância macro que essa reforma pode propiciar, que é a melhora na condição de negócios. Eu sou suspeito porque advogo para a indústria há alguns anos, então não falo de um ponto de vista neutro. Para a indústria, talvez isso seja vantajoso, porque os ciclos produtivos são maiores. Alguns tributos que antes eram cumulativos, por exemplo, o ISS ou fases do ICMS, vêm com a circunstância da não cumulatividade, portanto eu vou permitir vou ampliar o creditamento, mas vou estourar nos serviços, isso é fato. E isso é um fato sopesado, medido. Só para fazer um contraponto, com esse ambiente geral... Eu já quero fazer outros. Que eu quis trazer, muito mais para fomentar nosso debate, te respondo objetivamente como ficam as contribuições. Primeiro, isso é um exercício de futurologia, porque a gente não sabe se efetivamente vai a PEC do Senado, a PEC 45, que é da Câmara, ou o projeto de lei do governo federal. O projeto de lei, me parece, avança menos na regressividade, porque esta reforma vai impor uma regressividade, porque ela, do ponto de vista de encarecer os produtos, ela não resolve nada, tenho a dizer que ela piora, porque a estimativa de índice agregado na PEC 45 orbita em torno de 30%. Na proposta do governo, orbita em torno de 12%, só os federais, e ainda os estados hão de se ver com o ICMS e os municípios com o ISS. Vai bater nos 30% da mesma maneira, tranquilamente. De modo que, em relação à carga tributária, deixa para lá, vai aumentar. Talvez o favorecimento do ambiente de negócio compense esse aumento de carga tributária. As contribuições na proposta, no projeto de lei ordinária do governo federal, ele unifica contribuições que hoje incidem sobre o faturamento das empresas, contribuições destinadas à Seguridade Social. Aglutina elas num só e como elas, para ser bem simplificador, elas grudam na produção e no consumo, agora elas vão grudar de maneira agregada. E ainda ficarão livres os impostos estaduais e os impostos municipais. No âmbito da PEC 45, que é a que a gente estima tem a maior chance de prosperar, sobretudo pelo protagonismo do presidente da Câmara ao encampar, e ele encampa a PEC 45, também estão embutidos 5 tributos
entre os quais as mesmas contribuições do PIS, da COFINS e o PASEP, relativamente aos servidores públicos, aglutinam-se nessa mesma proposta. A PEC do Senado é ainda mais abrangente, porque pega 9 tributos, entre os quais também IOF, enfim. Te respondendo objetivamente, ou tentando te responder objetivamente, as contribuições sociais vão ficar unificadas, não as incidentes sobre folha de pagamento, mas aquelas que incidem, que são destinadas à Seguridade e incidem sobre faturamento e receita. Perfeito. Professor, Zé Sérgio, deixa eu só complementar a ótima fala do professor Rafael, e também fazendo um contraponto, só de um ponto da questão dele. Eu concordo absolutamente que há uma tendência em melhorar o ambiente de negócios, mas é uma tendência um tanto quanto descolada da modernidade. Eu não, ao contrário, eu só discordo de que ela moderniza. E por que eu discordo que ela moderniza? Porque nós estamos a partir de uma lógica econômica muito diferente da que é posta. Nós não estamos mais dentro de uma lógica econômica industrial. Nós vivemos em uma lógica econômica de serviço. E essa tributação, do jeito que ela está posta, ela encarece o serviço. Hoje, 45% da receita que se opera dentro do PIB é uma receita de serviço. E o serviço tem crescido. Então, basta a gente olhar hoje, os bilionários são donos de serviço, não de indústria. Os homens mais ricos do mundo. É por isso que eu disse que eu não falava de um ponto de vista neutro. Já dá para você perceber, evidentemente, que eu quis dizer que isso favorece o ambiente industrial. Exato. E com uma premissa, dado que a tributação sobre o consumo é inarredável na circunstância econômica. Exato. Porque o ideal é que eu não tivesse uma tributação sobre o consumo regressiva, nefasta, insuscetível de capacidade contributiva, que faz o pobre pagar mais tributo, inevitavelmente. Então, nessa concepção só, que me parece seja melhor do que o sistema atual. Do ponto de vista de reformar a institucionalidade dada. Sim, ele moderniza fato, mas ele não traz para o século XXI. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Ele não traz para o século XXI. Se a gente olhar que o nosso sistema de ICMS, posto em 88, já era um sistema baseado em 65, numa lógica econômica anterior à própria internet, você vê que nós já estamos muitas décadas atrasados. Então, é só esse contraponto que eu faria, no sentido de que eu entendo, obviamente, que ele moderniza, mas não moderniza a ponto de nos colocar na mesma página. E, como o Rafael já trouxe, o grande ideal, e acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles do sistema brasileiro. São dois pontos. Primeiro, a gente precisa de uma reforma administrativa urgente. Não fecha a conta. O brasileiro costuma dizer em sala de aula, ele quer o melhor do mundo. Ele quer todos os serviços do Estado, mas não quer pagar tributo. Não tem conta, não fecha. Tá? E o segundo ponto, se a gente não reformar administrativamente, e aí é um tema gigantesco, esse a gente não vai entrar, mas se a gente não reformar, não tem, e a gente precisa diminuir a tributação sobre o consumo. Se eu não diminuir a tributação sobre o consumo e sopesar isso com os outros 3 elementos, eu não vou ter uma justiça social na tributação. Compreendo. Professor, e vocês estão vendo que isso aqui é um presente para para os alunos que têm uma quedinha para o direito tributário, né? Porque junto com 2 professores que têm um conhecimento técnico assim acima de qualquer suspeita, eles estão trazendo uma aplicação prática. Isso é um presente para aqueles que amam o direito tributário. Eu queria fazer uma pergunta agora um pouco mais técnica, que provavelmente os alunos tenham essa pergunta. O professor Rafael, o professor Felipe, vocês dois comentaram a respeito de alguns tributos que seriam otimizados. E nós vimos que aí tem tributos de competência municipal, tributos de competência estadual e tributos de competência federal. Então, agora, se eles serão aglutinados, como que fica a competência? E aí, professor Rafael? Fica à vontade. Vou tomar... Vou voltar na minha ressalva de ser um exercício de futurologia, porque a gente está falando de propostas legislativas, a gente não sabe a formatação que elas terão. E vou tomar a proposta da PEC 45. Na PEC 45, as competências... Primeiro, você vai ter... as problemáticas são muitas, viu, professor? Porque você vai ter uma espécie de um comitê gestor. A PEC 45 é o sonho da Receita Federal. A 110 traz para o Estado e a Receita
A 45 joga para a União. A União vai ficar com a competência para criar esse IBS, né? Vai instituir por lei complementar. Só um minuto. Vê o tamanho da mudança. A gente tira a principal fonte de receita do Estado, que é o ICMS, joga para a União diz, Estado, você não vai ficar sem dinheiro, porque eu vou ter um comitê gestor, igual a gente tem no Simples Nacional, tá? Que vai distribuir essa grana. E acho que o ponto-chave... Só que tira autonomia. Mas os estados poderão decidir as suas alíquotas. É isso que é interessante na PEC 45, diferente da PEC 110, que esta sim... Então, apesar de a competência não ser do Estado, ele define a alíquota? Por lei ordinária, é isso que eu dizia. A lei complementar vai instituir, da União, lei complementar federal, vai instituir. A PEC modifica o 152, que já é outra peculiaridade, porque ela não modifica, embora ela dê a competência para a União, ela não modifica o artigo das competências da União, ela modifica os das competências dos estados. Tira. De modo que a União vai instituir esse tributo e as leis ordinárias de cada ente, incluindo os municípios, dirão as suas faixas de alíquota, que vão ser operadas numa espécie de conta corrente nesse comitê gestor. Então é o que eu disse, o IBS na proposta do governo se estima algo como 12. É como se a União dissesse assim, eu quero 12. Vê o quanto vocês querem, passem as suas respectivas leis para simplificar e dentro dessa faixa nós teremos o IVA. Por que é o IVA, gente? É preciso que, para compreender isso, saibamos que eu vou ter uma tributação por valor agregado. Quer dizer, para eu chegar numa caneta, sei lá, vou ficar num exemplo, para eu chegar nessa caneta, eu tenho uma fase produtiva desde o insumo até o ponto de venda. Quando eu tenho um tributo não cumulativo, as fases desta produção, todo mundo paga e eu tomo o crédito da fase anterior. Por isso a indústria se beneficia relativamente, porque tem fase mais longa. Então o Estado vai dizer, nesta circulação, na troca de propriedade, eu quero tanto, dentro da base constitucional de alíquota que ele tiver para fazer. O município, que antes tinha a competência sobre o serviço, vai dizer, eu preciso de tanto, e a União de tanto. E ao valor agregado, produto final, eu colo essa espécie de alíquota sobre ele. Então, as competências, professor José Sérgio, para te responder objetivamente, porque a vontade é discutir tudo, as competências vão ficar, basicamente, com a União para a criação disso tudo, mas a ideia é que num ciclo, e isso que está em muito debate, de 10 anos, eu vá decantando as competências, mas as competências pela perspectiva econômica. Então, nos 2 primeiros anos, se institui e, ao longo dos 8 anos seguintes, vai definhando e recompondo. Vou tirando, por exemplo, o ICMS e jogando a participação que o Estado tem no IBS. Vou tirando o ISS e jogando a participação naquele fundo que os municípios têm. E nesta transição, em 10 anos, na proposta, a gente não sabe como vai vir, tudo migraria para essa espécie de comitê gestor, na competência da União. Por isso eu disse, é o sonho da Receita Federal, que lá no seu bureau em Brasília, controla a tributação de todos os aspectos e as bases econômicas. Não, para mim é perfeito, e para mim com todo respeito, é escandalosa essa proposta. Ela é escandalosa porque ela desconsidera uma estrutura primordial, e aí é inarredável chegar no meu tema, num tema de estudo, que é o federalismo, que é o que estrutura o país. A organização estatal é o federalista. O federalismo parte de uma lógica de autonomia dos entes. Essa autonomia ela é mitigada para que possa ser composta dentro de uma união, mas você não perde o elemento autonomia. Agora você imagina, isso não é inusual, né? A gente tem vários lugares acontecendo isso. Você imagina como é que fico eu, Estado, detentor de competência, que perco agora essa competência, que vai para a União, porque é a União que vai fazer o repasse. Quem tem o bolso é que manda. Tá? Não é incomum a gente observar a União bloqueando repasses para os estados por N razões e isso desaguar no STF. E esse comitê gestor, como vai ser a participação, o peso federal de quem contribui mais ou de quem contribui menos? A gente sabe
que a gente tem uma subrepresentação do Sul e do Sudeste e uma alta representação dos demais estados. E não há demérito nisso, só que se eu passo a falar em gestão de valores, que agora compõe um saco só, esse saco só vai ser gerido de que maneira? Exato. Então, me parece que nós temos já existe, eu tenho um doutrinador que eu gosto muito ele fala as deformas. Nós estamos chamando de uma deforma nesse ponto, sobre esse ponto. Não estamos reformando, nós estamos deformando o sistema tributário, mas, sobretudo, o sistema federalista brasileiro, que já é um sistema federalista manco, capenga, que agora ficará assim, é um tiro de morte, porque ele já não tem competência estados e municípios. Quando você olha os municípios, já há uma discussão tremenda, e agora eles vão ficar ainda mais esvaziados, porque eles não têm representação no Congresso Nacional. Tá? Você só tem os estados e você pode considerar que os municípios, eles não fazem parte do Congresso Nacional. Tá? E agora, muito menos, como é que eles ficarão representados nos comitês gestores? Óbvio que não vão ficar. E mesmo que você tiver, você tem uma dificuldade, como o professor Rafael já trouxe. Então, essa proposta de unificação é uma proposta, para mim, que cria uma deforma, sobretudo porque ela esquece que nós estamos de um Estado federalista e que o federalismo brasileiro já é um federalismo às avessas. Professores, eu agradeço demais essas pílulas que vocês colocaram para a gente, e a entrevista é boa quando dá vontade da gente fazer mais perguntas. E eu vou dizer que enquanto vocês falavam, eu tinha perguntas pessoais para fazer, porque o tema é instigante demais. E tenho certeza que os nossos alunos também se beneficiaram e com certeza vão sair ainda mais interessados por esse tema. Eu agradeço muito, foi excelente, porque vocês conseguiram sintetizar e aplicar de forma prática um tema tão amplo, com uma discussão tão profunda e com diversas raízes, que parte desde a reforma administrativa até efetivamente o consumidor final de produtos e de serviços. Então, professor Rafael, professor Felipe, professores da casa, estão à disposição se vocês quiserem se aprofundar mais no tema, dois grandes estudiosos. Bom, nós ficamos por aqui com as nossas entrevistas nessa 16ª Semana Jurídica, e para manter o tema do direito tributário, o nosso palestrante hoje convidado é o professor Eduardo de Moraes Sabag. Ele vai falar sobre a reforma tributária para o Brasil e vai fazer reflexões pontuais a respeito disso. É advogado, autor de diversas obras jurídicas, professor da área jurídica com maior número de seguidores nas redes sociais, é uma figura extremamente carismática. Ele é doutor em Direito Tributário pela PUC São Paulo, doutor em Língua Portuguesa pela PUC São Paulo, mestre em Direito Público e Evolução Social pela UNESA, no Rio de Janeiro, professor de Direito Tributário de Português no Complexo de Ensino Renato Saraiva, o CERS, e coordenador e professor dos cursos de pós-graduação em Direito Tributário da Estácio CERS e da Faculdade Baiana de Direito. Professor também no Mackenzie São Paulo, na graduação e na pós-graduação, e também na FAMetro, no Amazonas, professor da graduação. Professor Eduardo de Moraes Sabag, seja muito bem-vindo. Esses minutos que se seguem são seus e com certeza os nossos alunos aproveitarão demais. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho de todos. Um grande abraço. Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Eu sou o professor Eduardo Sabag e muito honrosamente recebi o convite por parte do estimado professor Felipe para tratar neste evento majestoso da UNASP de um tema que está na pauta do momento, que é o tema da reforma tributária. É uma alegria muito grande poder fazer parte deste evento, me senti muito lisonjeado e espero nos próximos minutos ajudá-los com informações que serão muito úteis nos próximos meses, tudo indica no próximo ano, quando, naquele momento, a reforma tributária, quero crer, estará mais ativa, né, terá ganhado mais tração do que no momento atual. Então, não vamos tratar aqui de uma reforma tributária pronta, acabada, já positivada no plano jurídico. Nós vamos tratar de uma cogitação de reforma que está em curso e que, portanto, diante dela, nós, acadêmicos de direito, profissionais, amantes do direito tributário, nós todos devemos ter a opinião formada, não é? E é para isso que eu estou aqui, para ajudá-los nessas convicções. Eu preparei os slides
para facilitar o controle do nosso tempo, até porque estamos nessa experiência remota. Eu costumo proferir as minhas palestras falando de improviso, mas aqui os slides serão úteis para o controle desse nosso tempo e até mesmo do espaço. E por falar em espaço, peço desculpas se eventualmente o som, a imagem não estiverem a contento. Eu estou longe de casa, já retomei as minhas viagens pelo Brasil, com palestras, aulas, embora ainda neste momento de isolamento e tomando, obviamente, todas as cautelas e precauções, mas eu estou hoje na região norte, na cidade de Manaus, e separei aqui um local no hotel para fazer esta palestra, tá bem? Então, espero que esteja tudo aí ocorrendo bem para todos nós. Então, vamos começar com os nossos slides. O que eu trouxe aqui para vocês? Nós temos aqui a página de abertura, reforma tributária, algumas provocações, logo abaixo um pouquinho do meu currículo. Nós temos aqui o primeiro slide, né, que traz o seguinte: reforma é uma palavra que soa positivamente em nosso inconsciente coletivo. Você faz reforma em sua casa, em seu carro, e sempre busca melhorar o que já possui. Então, nós vamos lendo e eu vou batendo papo com vocês, né? Então, é verdade o que consta deste primeiro slide, né? Sempre que a gente pensa em reforma, algo bom, algo positivo vem à nossa mente. Eu estou iniciando com essa fala para dizer que não é esperável e não desejamos isso, que tenhamos uma reforma tributária que venha nos prejudicar, né? Então, se espera que a reforma tributária ela melhore a nossa vida, ela realize os princípios constitucionais mais caros e acima de tudo, né, que corrija os defeitos, as mazelas do nosso sistema. Muito bem, voltando aqui à leitura, o que nós temos? Nós temos o seguinte: a expressão reforma tributária não é diferente, sobretudo quando sabemos que nosso sistema tributário apresenta falhas, defeitos e merece reparos. É verdade. Costumo dizer que, do ponto de vista político, a reforma tributária é algo bom para se vender, mas nada bom para se comprar. Eu vou explicar esta frase muito interessante. Isso porque atinge interesses multissetoriais, demanda consenso expressivo, depende de um contexto político bastante favorável. Então, isso também é relevantíssimo nós conversarmos aqui. Imagine que a reforma tributária ela demanda alteração, sobretudo na Constituição. Por isso que nós precisamos de uma reforma tributária que necessariamente passará por mudanças na Constituição, né? Boa parte da fenomenologia do direito tributário encontra-se prevista na Carta Política. Então, não existe falar em reforma tributária sem passar por uma reforma, por uma emenda à Constituição, né? E quando nós estamos falando em emenda à Constituição, nós estamos falando em votação, estamos falando em adesão dos nossos representantes, dos nossos deputados, dos nossos senadores, e isso significa consenso, né? Então, para tais pessoas, a reforma, quando ela é vendida, ela soa muito bem, né? Todos os representantes têm as suas bases de eleitores e todos querem uma reforma justamente porque ela soa muito bem à primeira vista. Então, você vende muito bem como um político a reforma tributária. Mas não é algo bom para se comprar, porque esses mesmos políticos e representantes que gostam de vender a reforma, eles acabam refletindo bastante sobre a compra, se realmente eles vão concordar com a reforma, porque a depender dos pontos que forem acertados,
você poderá ter um prejuízo na sua base de eleitores e o capital político ficará muito mitigado, prejudicado. Então, eu sempre digo em todas as minhas palestras que reforma tributária, do ponto de vista político, para os políticos, é algo muito bom para se vender, mas não é nada bom, né, para se comprar, é algo caro para se comprar, não é? Muito bem, vamos adiante. As experiências brasileiras no contexto da reforma. A reforma tributária ideal é algo utópico. Precisamos sim de reparos no sistema tributário, alguns em engrenagens principais, outros em engrenagens secundárias, alguns reparos abrangentes, outros focalizados. Então, como nós estamos no começo dessa fala, desse tema, é importante vocês terem algumas premissas bem fincadas, né? Reforma tributária ideal não existe, ela é utópica, né? O que nós devemos buscar é uma reforma tributária que promova mudanças e que corrija falhas e que seja palpável, que seja concreta, não é? Então, devemos tomar muito cuidado com a venda da reforma tributária e de pontos acerca dela, porque eles podem ser utópicos, podem ter um cunho eleitoreiro e muito mais para causar, né? Podemos usar aqui a linguagem gíria, do que propriamente para ser realizado, para modificar aquilo de que precisamos como cidadãos brasileiros, tá bem? Então, devemos tomar muito cuidado. E aí, essas mudanças nas engrenagens, elas ocorrerão aqui nos próximos slides para vocês entenderem o que nós procuramos na reforma. Bem, o desafio que temos é tirar a reforma do papel, diante de tantos interesses antagônicos e complexos, né? Então, como eu mostrei no slide anterior, no Brasil nós já pensamos em reforma tributária em vários momentos, não é um tema de agora, né? E em todos eles houve inúmeras dificuldades, justamente porque a reforma tributária, ela mexe em questões muito delicadas, e ela atinge interesses inúmeros, e esses interesses se tornam antagônicos, e aí o consenso fica mais difícil de ser alcançado, e você não tem uma reforma tributária realmente eficaz, né? Então, a ideia qual é? Que nós precisamos tirar a reforma do papel. E para retirar a reforma do papel, nós precisamos de uma palavrinha que é o consenso. Ela que irá nortear toda a nossa fala, né? O consenso é fundamental. Para além disso, devemos definir qual é a reforma tributária que desejamos. Esta é uma pergunta também que irá marcar a nossa fala, né? Qual é a reforma tributária que a gente espera, né? Qual é aquela que nós desejamos, né? E mais, sugiro refletirmos sobre 20 outras indagações que decorrem dessa primeira. Como eu falo muito sobre esse tema, né, a cada momento surge uma indagação que nos causa espécie, que nos causa hesitação. Eu procuro reproduzir essas indagações e dividi-las com vocês, né? Porque qual é a reforma de que precisamos? Qual é a reforma que desejamos, né? Essa é uma pergunta realmente central, né? E inaugural, né? Só que para detalhá-la, eu criei várias outras perguntas e eu quero dividi-las com vocês, antes de nós mostrarmos aí as falhas do sistema brasileiro e tudo mais. Então, vamos conhecê-las? Então, vamos lá. Aqui nós temos duas perguntinhas iniciais, ó. A primeira, quais interesses pretendemos preservar e quais interesses pretendemos sacrificar? Aí eu vou falando a pergunta e vou comentando rapidamente, né, cada uma delas. Eu já lhes disse que a reforma vai atingir interesses inúmeros, né, tanto daqueles que detêm segmentos importantes da sociedade, como um simples cidadão que vende uma mercadoria num comércio ambulante. Então, nós precisamos ver, essa reforma ela vai tornar o brasileiro mais pobre do que já está?
a reforma ela vai tornar o brasileiro menos pobre, sobretudo em tempos de pandemia, né? Nós tivemos no Brasil milhares de pessoas que foram lançadas para abaixo do nível mínimo de pobreza. Então, a pobreza aumentou no Brasil, né? Nós temos, com a pandemia, tivemos um número gigante, né, de pessoas que agora estão miseráveis, sem contar o desemprego, e todos vocês vêm acompanhando, que é vultoso, e todas as dificuldades que nós, brasileiros, quer sejamos comerciantes, industriais, profissionais liberais, ou cidadãos comuns, que todos nós estamos enfrentando. Eu digo brasileiros, porque o mundo, obviamente, está padecendo com a pandemia, mas as economias mais pujantes sofrem menos. Como a nossa economia ela é muito frágil, e já estava frágil antes da pandemia, a pandemia ela realmente foi caótica para nós, né? Então os índices todos estão péssimos, o PIB está horrível, então estamos realmente com um desafio muito maior do que outros países, né? Para nós superarmos. É claro que devemos ser sempre otimistas e vamos buscar isso. Mas o nosso desafio ele é maior em virtude desse evento pandêmico que foi surpreendente em todo o planeta, né? Bom, está sendo, né? Vamos lá, o que nós temos? Pergunta 2. A arrecadação dos entes tributantes permanecerá igual ou ela sofrerá perdas? Também um dado importantíssimo. Por quê? Nós temos a arrecadação da União, temos a arrecadação dos estados brasileiros e dos municípios. E como nós precisamos da adesão de todas as entidades políticas e dos seus representantes para que a reforma saia do papel, a pergunta que não quer calar, né? Que o município X vai fazer. Eu tenho 100 de arrecadação, vou arrecadar os mesmos 100 ou vou arrecadar menos? Essa é uma pergunta simplória e super natural, né? Os estados vão perguntar, bem, vai ter reforma, legal, eu quero saber o seguinte, eu vou continuar arrecadando a mesma coisa, menos ou mais, porque se for menos, não contem comigo. É óbvio que eles vão dizer isso, né? Não tem a menor dúvida. Você acha que os entes federados estão dispostos a abrir mão de suas receitas, né, por um ideal patriótico de reformar o sistema tributário e diminuir a pobreza no Brasil? Isso deveria ser, mas sabemos que há muitas dificuldades para que isto se torne real, né? Embora desejemos, né? Mas é muito difícil. Então, devemos colocar os pés no chão e responder a essas perguntas com sobriedade e com altivez, né? Mais perguntas. Buscaremos realizar a justiça distributiva? E a 4, pretendemos tornar o sistema concretamente progressivo ou acalentaremos a regressividade tão presente? Então, aqui, esse slide traz expressões que são técnicas, né? Justiça distributiva, progressividade, regressividade, né? E o que nós devemos saber? Que realmente a justiça distributiva é o objetivo da tributação, que a gente promova a justiça. Não é? Sobretudo a tributação sobre a renda e outros tributos próximos e que devem ser levados em consideração. Não se pode imaginar uma tributação que não promova a justiça distributiva, que não busque a equidade na tributação, né? Por outro lado, o Constituinte quis que o nosso sistema fosse progressivo, né? Se você olhar para o imposto de renda, que quem ganhasse mais, pagasse mais, que quem ganhasse menos, pagasse menos, né? Mas nós assistimos, no Brasil, a uma realidade oposta à progressividade. Nós temos uma verdadeira regressividade no sistema. Vocês podem encontrar esse tipo de frase e de constatação nos jornais, nas revistas, né? O sistema tributário ele não é progressivo como o Constituinte quis, ele é verdadeiramente regressivo. Aqui no Brasil, quem ganha mais paga menos tributo, e quem ganha menos paga mais. Então, com isso, você torna um sistema desigual, e paradoxalmente nós temos o princípio da isonomia
na Constituição. Então, é assim, há uma série de paradoxos que devem ser enfrentados, né? Se o sistema tributário continuar como está, o pobre vai se tornar mais pobre nos próximos anos, o rico vai se tornar mais rico. É isso que nós queremos? Então, essas perguntas aqui, elas são, eu as considero preambulares. Você não pode sentar à mesa para falar sobre reforma tributária se você não tiver respostas minimamente satisfatórias para essas perguntas, que humildemente lanço no começo de qualquer conversa sobre reforma tributária, tá? O que mais? O povo eleitor quer saber, afinal de contas, nós dependemos do voto daqueles que foram escolhidos por nós. Então, a questão do eleitor é muito relevante, né? Vamos tratar da taxação de grandes fortunas, vamos tratar de tributação de dividendos, vamos tratar de atualização da tabela do IR. Vocês estão vendo que são temas bem técnicos, muitos aqui estão iniciando o estudo de direito tributário, mas eu irei ajudá-los, né? Quando nós falamos da tributação de grandes fortunas, isso está na nossa Constituição como algo possível de se fazer, não foi feito ainda. Então, sempre a pergunta vem a calhar. Existem muitos milionários no Brasil, grandes fortunas, né? Aqui é uma terra para você ter grande fortuna e fazê-la ficar maior. Basta ver que a mídia divulgou que na pandemia aumentou o número de super ricos no Brasil, né? Então, o que nós temos? Queremos saber se essas grandes fortunas vão ser atingidas, né? Porque eles conseguem lidar com a tributação de modo muito, muito amigável, né? Diferentemente dos pobres da classe média, que nós sofremos a tributação de modo agressivo e não tem como escapar, né? Então, a pergunta que não quer falhar, né? Qual é? Vamos atingir as grandes fortunas? Vamos tributar os dividendos, que são isentos da tributação? E como eu trouxe para vocês aqui na parte final, né? Vamos tratar da atualização da tabela do imposto de renda? O imposto de renda, para vocês terem uma ideia, ele sofre uma desatualização de aproximadamente 90% na tabela de imposto de renda. E isso significa que uma grande camada da população, de pessoas pobres, que deveriam estar isentas, né? Essa grande camada é chamada para pagar imposto de renda no Brasil, né? Então, que história é essa de imposto de renda progressivo? Na verdade, o imposto de renda brasileiro é muito mais regressivo do que progressivo, porque ele chama para contribuir pessoas que são consideradas hipossuficientes, diante dessa desatualização gritante aqui da tabela do imposto de renda. Então, se houvesse atualização daquelas faixas de alíquota, você teria um grande número de pessoas isentas, merecidamente isentas, que hoje estão pagando imposto de renda no Brasil. São os mais pobres, aliás, né? Sem contar a política de dedutibilidade do imposto de renda, que é pífia, é medíocre e muitas vezes enganadora. Então, nós devemos mexer também no imposto de renda. E aqui você já começa a ter assim, um indício do que nós precisamos fazer e de tantas coisas que precisam ser feitas e, portanto, não existe uma reforma tributária ideal. Então, a nossa conversa é repleta de reflexões que vocês poderão fazer, né? O que mais? Todos querem saber. Então, no slide anterior eram os eleitores, agora todos, né? A reforma deve existir para as eleições de governantes ou as eleições de governantes devem existir para a reforma, né? Porque a todo momento vocês vão ouvir falar, este não é um momento adequado para a gente falar sobre reforma, porque as eleições estão chegando. Basta ver que agora, neste momento, que estamos no contexto do pleito eleitoral, a pauta da reforma foi colocada de lado. Então, o que acontece? Aí você tem as eleições, você tem o fim de ano, então, assim, a gente só está pensando em voltar a falar de reforma tributária no ano que vem, se voltarmos a falar, porque, de repente, também a desculpa da proximidade das eleições
poderá vir a atrapalhar o debate. Então, essa pergunta que eu trago, ela é muito importante. Afinal de contas, a reforma é para a gente eleger pessoas ou as pessoas eleitas que deveriam zelar por reformas? Porque se a gente começar a contaminar o discurso assim, bem, vamos tratar de reforma se isso ajudar a eleger o fulano, o beltrano ou o cicrano. Aí fica muito difícil. Então, esse é o problema. Mas também, como que nós vamos ficar distantes dessa realidade? Nós dependemos daqueles que vivem de votos. Então, para vocês perceberem como é difícil o tema e como ele não pode ser tratado de modo superficial, né? 7. A reforma é para mexer no bolso de quem? Dos que não têm recursos ou dos que têm recursos, né? É muito importante, já que estamos falando dos nossos representantes, dos políticos, de quem dependemos, né, para que a reforma saia do papel, que são pessoas que têm recursos. Então, muitas vezes, e a depender daquela mudança no sistema, a mudança poderá atingir a eles próprios. Então, para vocês perceberem que talvez eles sejam os menos interessados naquele tipo de alteração. Então, vai mexer no bolso de quem? Então, essa é a pergunta, né, que também vem a calhar. 8. Aumentaremos a carga tributária? Manteremos a carga tributária ou reduziremos a carga tributária? Bem, para vocês terem uma ideia, nós temos uma das cargas tributárias maiores de todo o planeta, né? E quando eu digo maiores, não é em termos numéricos, porque em termos numéricos talvez não estejamos entre as primeiras posições e realmente não estamos, né? Temos uma carga tributária no Brasil em torno de 33%. E há muitos países com cargas tributárias superiores, chegando a quase a 50%. O que eu quero lhes dizer é que a nossa carga tributária, ela pode não ser numericamente elevada, mas ela é pragmaticamente aniquiladora. Por quê? Porque esses 33%, eles não voltam para nós. Ou seja, tudo que você paga de tributo no Brasil, você tem que pagar de novo. Então, você entrega a sua cota parte para o Estado e você tem que ter mais recursos para realmente bancar aquilo que o Estado deveria fazer com aquilo que você lhe entregou. Passo a explicar, né? Nós pagamos tributos para ter segurança, não temos segurança, e aí a gente gasta com cerca elétrica, com vigia noturno, carro blindado, insufilme, etc. Né? Nós pagamos para ter uma educação pública de qualidade, não a temos, aí gastamos uma nota com a escola dos nossos filhos, etc. Né? Nós pagamos para ter uma saúde pública eficiente e temos uma saúde pública claudicante, capenga, não é? Antes da pandemia, nós já sabíamos isso, a pandemia só veio corroborar, né, o quanto precisamos melhorar no atendimento ao cidadão, né? Nem UTIs temos, nem respiradores temos, né? Então, há um longo caminho a percorrer, nós pagamos para isso. Eu digo isso porque, se você conversar com um espanhol, com um francês, né, com um canadense, eles acabam não tendo essa visão de desconfiança, olhando para o Estado nesse clima de lealdade de um versus deslealdade do outro. Você não vai perceber isso lá, porque eles pagam os tributos, eles têm saúde, eles têm educação, eles têm transporte público de qualidade, eles têm segurança, tudo. Então fica fácil assim. Então, ainda que eles paguem mais do que nós, está tudo excelente. O problema é que, para o que nós pagamos, o índice de bem-estar social é pífio no Brasil, pífio, né? Então, nós temos esse desafio. A carga tributária, ela vai crescer porque já está ruim, vai ficar pior, né? Uma notícia que talvez também não fosse suficiente. Não, a carga tributária vai ser a mesma. Mas não está bom. O nosso sistema, ele é perverso, ele precisa ser melhorado. Talvez a melhor resposta fosse, né, olha, a carga tributária vai diminuir. Ufa, tá, beleza. Então, será que vai sobrar mais dinheiro para mim? Porque hoje eu entrego tanto para você, Estado, e você
desidioso, negligente, não me atende, né? Então, precisamos ver isso, porque realmente no Brasil a gente acaba passando boa parte do nosso tempo com o lema cada um por si, né? Aqui você, depender do Estado, você vai ter dificuldades. Não estou dizendo, né, que o Estado não funcione, e muito menos dizendo que nós podemos viver sem ele, né? O Estado, ele funciona no Brasil, né? E muitas vezes aí por parte muitas vezes levando em consideração aí a falta de recursos e toda a motivação dos agentes públicos que colocam a máquina para funcionar mesmo diante das dificuldades, né? E o Estado, ele é fundamental para que nós consigamos viver em sociedade numa estabilidade mínima, né? Mas o que eu estou dizendo é que ainda há um longo caminho a percorrer. Nós pagamos muito tributo e o Estado, ele é um gestor muito ruim, né? Ele não consegue nos dar o retorno necessário e muito menos fazer uma gestão eficiente do que arrecada. Basta ver que nos últimos anos a carga tributária vem aumentando e a nossa qualidade de vida ela não segue a mesma proporção, né? Então, esses são os desafios, mas vamos voltar para as nossas perguntas, porque temos várias outras. Olha lá. Vamos combater a sonegação ou o tema é de só menos importância para o contexto reformista, né? Muito importante, porque por ano nós temos 600 bi de sonegação. Você já imaginou? São 600 bi que vão para o ralo, não é? A nossa arrecadação anual, ela passa dos 2 trilhões e 300 bi, né, no Brasil. 2 trilhões e 300 bi. Muito bem. Mas 600 bilhões se perdem em sonegação, ou seja, tem um monte de gente que não está pagando tributo que deveria pagar. Tá? Então, assim, e aí você fala, mas o que eu, professor Sabag, tenho a ver com isso? É que a conta tem que fechar. Então, quanto mais sonegadores você tiver, maior é o peso que vai cair sobre os seus ombros, sobre os meus ombros, nós que somos pagadores de tributo, nós que cuidamos dos nossos deveres, né? Então, para nós, pessoas corretas, não é interessante que haja muitos sonegadores por aqui, né? Por nossas bandas, mas eles estão aí, eles sonegam e nós temos uma cifra vultosa. Então, uma reforma que não venha tratar desse tema, ela vai continuar com um problema gravíssimo, né? Que é o ralo, né? A perda do recurso escoando pelo ralo. Muito bem, 10. Vamos reformar pensando na questão ambiental ou o tema deve ser desconsiderado da pauta? A questão ambiental hoje, ela transita como um dos pontos mais relevantes em qualquer debate que se venha a fazer no mundo do direito ou fora dele, né? Mas principalmente no plano jurídico, esse tema ele não pode ser considerado mais secundário, complementar, subsidiário. Hoje, em qualquer movimento jurídico de positivação de normas que se pense, a questão ambiental ela deve ser trazida para a discussão e deve ocupar a pauta nos primeiros elementos que deverão ser discutidos. Então, a reforma tributária ela tem que trazer a questão ambiental para o seu contexto. E aí você fala, mas Sabag, como assim a tributação e a questão ambiental? Nós temos várias formas, né, de tributar pensando no meio ambiente. E o Constituinte quer que busquemos um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, você tem que compatibilizar o tributo com o meio ambiente e esse objetivo louvável que está estatuído na nossa Carta Política. Então, nós temos a tributação verde, né, por meio dos chamados green taxes. Nós temos o quê? Os incentivos fiscais que podem ser conferidos àqueles que buscarem exatamente a consecução do meio ambiente ecologicamente equilibrado, várias medidas, a questão do crédito de carbono, várias medidas que precisam ser positivadas num contexto de reforma para que a gente esteja em sintonia
com o que se pensa no mundo, né? O Brasil não pode ser um pária nessa questão ambiental. Nós precisamos estar completamente engajados com o que se pensa no mundo acerca da questão ambiental. Bom, vamos que vamos. E a reforma é um contexto maravilhoso, promissor e convidativo para esse movimento, tá bem? Bom, vamos adiante. 11. Os incentivos fiscais devem ser totalmente suprimidos ou devemos nos atentar para situações pontuais? Isso é muito importante porque na questão da reforma há muita gritaria sobre incentivos fiscais. E dessa gritaria, às vezes, saem vozes, né, que são muito radicais, no sentido de que todos os incentivos fiscais devem ser suprimidos. Temos que acabar com o incentivo fiscal, tem que acabar com o que a nossa Constituição chama de extrafiscalidade, tá bem? Bem, vamos entender. A extrafiscalidade, ela ocorre com determinados tributos que buscam regular o mercado e a economia do país. São chamados tributos extrafiscais. Então, por meio deles, você consegue reduzir alíquotas, aumentar alíquotas, corrigir o que nós chamamos de externalidades, melhorar segmentos da economia, tudo com a força do tributo, né, que pode incidir ou ainda não incidir. Então, é esse avanço e esse recuo no tributo. Então, a gente percebe que o tributo, ele não serve apenas para tributar, né? O tributo, ele pode não tributar e produzir efeitos positivos. Isso só acontece com a extrafiscalidade, com os incentivos fiscais. Então, nós devemos estar muito atentos, porque havendo uma supressão de todos os incentivos fiscais, isso será muito ruim. E será que esse é o caminho que nós devemos buscar? Agora, não seria melhor nós tratarmos caso a caso? Porque esse tratamento pode, embora se abra para um caráter seletivo, né? Seletivo no sentido de escolher um e não escolher outro, ele me parece mais acertado e mais seguro do que propriamente uma supressão de todos os incentivos. Então, nós devemos ficar aí atentos a esse tipo de movimento. 12. A simplificação do sistema é necessária? Por outro lado, é suficiente para o de que precisamos? Então, vamos lá. Se, de repente, não houver uma redução da carga tributária, a pergunta que se faz é, tá, mas e o sistema, ele vai continuar também complexo? E ainda complexo? Porque se não vai reduzir a carga tributária e não vai simplificar o sistema, a pergunta que se faz é, para que reforma? Né? Ou nós vamos reduzir a carga, ou vamos simplificar o sistema, ou vamos conseguir, né, que seria melhor ainda, as duas coisas. Agora, se eu não vou reduzir a carga tributária e não vou simplificar o sistema, para que reforma tributária? E aí, sobre a simplificação do sistema, nós temos o quê? Nós temos que vencer esse problema, porque realmente o sistema tributário ele é muito complexo. Os estrangeiros, quando pretendem se estabelecer aqui no Brasil, a primeira coisa que eles querem saber é a quantas anda o nosso sistema tributário. Eles sabem que é complexo, que nós temos um ICMS diferente para cada estado. Então, o advogado tributarista tem que estudar mais de 2 dúzias de ICMS para ele trabalhar, né, no Amazonas, trabalhar no Tocantins, trabalhar no Rio Grande do Sul, trabalhar em São Paulo. Então, veja a dificuldade, né? E nós temos PIS e COFINS, que ocupam boa parte das lides tributárias, quer no contencioso administrativo, quer no contencioso judicial. Quer dizer, PIS e COFINS é um vespeiro complexo, um vespeiro dificílimo de ser enfrentado pelo advogado, pelo julgador, né? Pelo estudioso. Então, tudo isso representa o que nós chamamos de custo de conformidade, né? Porque o empresário ele precisa de um setor contábil altamente especializado para dar conta dos prazos, das obrigações acessórias, da legislação complexa,
precisa de um jurídico super afiado, né? E eu não estou falando da advocacia civil, trabalhista e criminal, estou falando de uma advocacia mais especializada ainda, né? E quero dizer mais cara, que é a advocacia tributária, né? Então, o jurídico ele tem que colocar no papel esse custo, e isso tudo se chama custo de conformidade, né? Então, a pergunta que não quer calar é essa, né? Os empresários estarão dispostos a bancar esse curso? E a gente sabe que eles não estão dispostos. Então, por isso que muitos investidores fogem daqui, não é? E o Brasil, com essa complexidade no sistema, ele deixa de ser atraente, né, para os bons investimentos, bons e grandes investimentos. Então, nós precisamos de uma reforma que resolva o problema da complexidade. Eu brinco, né? Simples. Quantas vezes eu não tenho que estudar a legislação do simples, eu acabo brincando com os colegas do escritório, né? Os meus sócios e advogados, estagiários, falando, olha, o simples, não se iluda, ele é super complexo, né? E isso tudo para ilustrar que nós precisamos buscar uma simplificação, né? Agora, a simplificação sozinha não é suficiente, como aqui nós devemos saber. 13. A reforma será de quem e para quem? Será do governo, será dos parlamentares ou será do povo? Porque o que a gente pôde perceber nos últimos meses, e isso é muito triste, foi uma busca de protagonismos, né? Talvez pela instabilidade que esteja marcando o atual momento do Brasil, instabilidade em várias esferas, né? Política, econômica, social. Há uma busca de protagonismos. Todo mundo quer chamar a reforma de sua. Não é todo mundo. Então, os parlamentares gritam e você tem os deputados, né, falando a reforma é minha. Os senadores também berram, dizendo a reforma é minha, né? E o governo também quer a reforma para si. Né? E nós, povo, ficamos à mercê desses caprichos e estamos esperando a reforma para nós. Então, a pergunta que aparece aqui, eu até peço licença para relê-la, né? A reforma será de quem e para quem? Será do governo? Será dos parlamentares? Será do povo? Então, é o povo que precisa de reforma, não é o deputado, não é o senador, não é o governo, né? É o povo. Nós precisamos melhorar a nossa vida com uma tributação mais justa, né? Que não seja iníqua, que não seja desigual, que não seja confiscatória, que realize a Constituição, que permita que o pobre, né, saia da pobreza e não se torne mais pobre, como que a gente vem notando. É isso o de que precisamos. Então, essas perguntas servem para chamar a atenção de vocês. Vocês não podem ficar à mercê de um jogo político manipulador e que traga uma carga ideológica que possa levá-los a uma opinião distorcida e míope da realidade, né? A reforma não é do governo, não é dos deputados, não é dos senadores. A reforma é do povo. E eu estou mencionando esses três atores porque, surpreendentemente, o que se viu até agora é um projeto de reforma dos deputados, um projeto de reforma do Senado e um projeto de reforma do governo, né? O projeto da Câmara, que é a PEC 45, é um projeto que está bem adiantado. Nós temos a PEC 110 do Senado e o governo até agora ensaiou várias vezes apresentar o que ele pretende, mas é o projeto que está mais ainda incipiente e pouco se sabe sobre o que o governo pretende com relação à reforma tributária. Então, se espera que esses atores, né, nos próximos meses e no ano seguinte, muito mais no ano seguinte, né, que é o ano de 2021, se espera que haja uma convergência, não é, de interesses entre deputados, senadores e o próprio governo, porque sem esse consenso será impossível nós falarmos de reforma tributária. Então, as cartas têm que ser colocadas na mesa para que todos nós, advogados, consigamos entender o que está sendo pretendido e possamos opinar, criticar e levar o conhecimento até vocês e todos formemos a opinião sobre o que realmente
queremos, né? Então, esse é o cenário atual que nós temos no Brasil. Queremos protagonismos com reforma ou reforma sem protagonismos? Óbvio que é reforma sem protagonismos, né? Não me interessa a reforma da Câmara, não me interessa a reforma do Senado, nem do governo. Interessa a reforma para o povo brasileiro, né? E nós somos povo, então queremos a nossa reforma, não a reforma com protagonismo, para que isso sirva para interesses outros, né? De reeleição ou eleição, seja o nome que se quiser dar. Então, vamos ficar atentos, né, a todas essas questões. Bem, o que mais? 15. Há timing político para a reforma? A discussão ampla está madura? O diálogo entre os poderes está promissor para o contexto reformista? Então, timing político é uma expressão fundamental para que você consiga tirar a reforma do papel, né? E aí podemos notar que nos últimos meses esse timing político ele não foi alcançado por uma série de motivos, né? Um deles foi exatamente o modo eleições, né? Hoje o que nós temos, nós estamos todos no modo, né, eleições. Então, veja, esse é um fator que estancou, né, a discussão de reforma tributária. Então, timing político é fundamental. Agora, timing político se faz com diálogo, né? Então, nós precisamos que a Câmara, o Senado e o governo estejam num diálogo extremamente promissor, amigável, para que se tenha condições mínimas de tirar a reforma do papel, porque como vão ser atingidos muitos interesses, se a gente não vislumbrar, né, uma mesa na qual a qual se sente se sentem, né, o governo, a Câmara e o Senado em plena harmonia, né, fica dificílimo pensar que a reforma vai prosperar, né? E os últimos meses a gente não tem notado essa harmonia, né? Todos vocês acompanham a mídia e a imprensa e leem as reportagens e notam que nós estamos longe de ter uma harmonia plena entre aqueles que irão participar aí da aprovação da reforma. Então, a gente espera que 2021, né, seja um ano alvissareiro no sentido de trazer boas notícias, porque até agora elas não são as melhores, e para se falar em reforma, a gente precisa estar num contexto de boas notícias, e isso é muito importante. O que talvez você não imaginava é que uma reforma tributária que parece ser estritamente jurídica, fosse principalmente política. Então, o que talvez você não imaginava antes da nossa fala. Para se falar em reforma tributária, a gente tem que falar em política. Política no sentido de governo e representantes do povo, né? Se comunicando bem para que se tire a reforma do papel e se atinjam interesses os mais variados possíveis, em um contexto mínimo de harmonia e consenso. Senão não tem reforma tributária, ela não é estritamente jurídica, ela é política, a reforma, tá? Então, essas perguntas que me fazem aqui alertá-los, elas são realmente decisivas. 16. Há tempo para uma reforma imediata em 2020, 2021? Precisamos de uma reforma imediata ou de uma reforma sem imediatismos, né? Eu coloquei aqui o ano de 2021 porque vocês puderam perceber que antes desse modo eleições, nós estávamos falando muito em reforma tributária. E aí, do dia para a noite, acabou. Veja como a situação é delicada. Parou de falar de reforma justamente porque vieram as eleições e nenhum político queria mexer com isso, até para não atrapalhar votos e tudo mais. Então, parou. Então, não se fala. Se você abrir o jornal hoje, assistir aos jornais televisivos hoje e pegar as revistas dessa semana, ninguém vai falar de reforma tributária. Tá? E por quê? Então, é a questão do timing político. Mas nós precisamos de uma reforma tributária imediata? Talvez o qualificativo imediato não seja o de que precisemos, né?
nós precisamos de uma reforma tributária feita com carinho, com zelo, pensando no cidadão brasileiro, ou seja, sem imediatismos. Então, você não tem que ficar ligado a período, né? Mas também o que eu falo, às vezes, é algo para se sonhar, porque os representantes estão ligados a período, eles querem saber eleições, tal, como é que vai ser, e aí fica tudo nesse imbróglio, né? E quanto a 2000? Então, 2020 já não se fala mais, porque vieram as eleições aí, fim de ano, Natal, Ano Novo, ainda que em tempos de pandemia, nós sabemos que não acontece nada no Brasil, né? E aí vamos para 2021. Só que 2021, como o tema é reforma tributária, tudo que vier a ser feito e que promova aumento ou criação de tributos só vai valer em 2022. Por isso que a gente sonhou com mudanças que poderiam acontecer já em 2020, no plano da positivação, para que em 2021 elas se concretizassem. E aí não deu certo, não é? E aí vamos para 2021. 2021, não esqueça que só vai estourar um benefício, né, se ele vier a partir de 2022, tá? Então, essa questão do princípio da anterioridade também é relevantíssima. E 17, temos hoje um ambiente político para aprovação da reforma tributária? Hoje não. Como eu falei, né, nós esperamos que ele seja construído nos próximos meses, no próximo ano. 18. Municípios e estados estão satisfeitos com a cogitação da reforma em curso? Vão perder receitas com a unificação de tributos? Serão compensados ou haverá uma reforma goela abaixo, né? Porque é assim, sempre que vai se pensar em reforma, a pergunta que o município vai fazer, o estado vai fazer é, beleza, vou perder ou não vou perder a arrecadação? Que a gente já enfrentou essa questão. E, eventualmente, se eu perder a arrecadação, vai haver um mecanismo de compensação? Então, se não houver uma resposta boa para esse tipo de pergunta, não tem apoio. Então, vamos de novo. Se eu perder a arrecadação, eu vou ser compensado? Se não houver uma resposta boa para esse tipo de pergunta, esqueça. Então, isso daqui eu falo para vocês com base no que a gente conhece, né, do nosso sistema. Nenhum município, nenhum estado vai abrir mão do que arrecada e se tiver que abrir mão, aceitar ainda uma não compensação, tá? E a gente pôde notar nos diálogos iniciais que ninguém estaria disposto a fazer compensação. Então, como a perda de arrecadação parece ocorrer em vários segmentos, né, e que vai atingir, obviamente, interesses de municípios e estados, a questão é que isso vai ter que ser enfrentado e vai ter que ser superado, tá bem? Então, legal, vamos adiante. Queremos reforma para ontem ou ela deverá paulatinamente respeitar o período de transição? Né? Como eu falava há pouco, não queremos uma reforma imediata, mas sem imediatismos, então esse período de transição, obviamente, tem que ser respeitado. E 20, temos outras reformas sendo gestadas, a administrativa, por exemplo, ela vem junto ou vem antes? Então, muito nos surpreendeu que no dia seguinte ao sepultamento provisório, podemos dizer assim, da reforma tributária, que aconteceu logo que começou o modo eleições, né, nas últimas semanas, no dia seguinte já começaram a falar de reforma administrativa. Não sei se você acompanha bem jornal, revista e se ateve a isso. Ninguém entendeu nada. Como reforma administrativa, nós estamos falando de reforma tributária. E aí acabou a reforma tributária e aí passou-se a falar de reforma administrativa. Então, a pergunta é a seguinte, é tudo ao mesmo tempo? Ou uma vem antes da outra? Ou, na verdade, nenhuma das duas vai ocorrer? Então, assim, são reformas complexas e que não podem ser banalizadas. Nós precisamos ver que o Brasil ele precisa de uma retomada urgente e a reforma tributária ela poderá trazer respostas satisfatórias a essa necessidade. O empresário ele precisa trabalhar, ele precisa retomar os seus negócios. Muitos fecharam, vocês sabem, precisa que a economia dê respostas às suas necessidades. Então, não podemos tratar esse tema com amadorismo, né?
Todos nós precisamos de uma reforma tributária e, a meu ver, ela tem que ser em primeiro lugar. E a reforma administrativa é tão necessária quanto, mas uma sendo jogada com a outra para atender interesses jornalísticos e dar resposta à população, não pode. A reforma tributária, ela é fundamental. Esperamos que 2021 o tema retome e que traga aí novamente a pauta para nós discutirmos, tá? Mas se perguntar qual é a reforma tributária que você quer, cada um vai ter a sua, né? Daí o desafio de qualquer reforma tributária, o consenso, né? Então é assim, vocês perceberam que essas perguntas, elas servem para provocar e eu as considero iniciais. Agora, é claro que nós precisamos, uma vez superado esse consenso, né, nós precisamos tratar de vários pontos. E eu mencionei, resumidamente, que aquilo que nós precisamos fazer em nosso sistema tributário, né? Nós temos uma carga tributária pesada, ela precisa ser alterada. Nós temos um baixo índice de retorno de bem-estar social, pagamos muito tributo para ter pouca qualidade de vida no Brasil, isso precisa ser mudado. Nós temos um sistema tributário altamente complexo, com uma legislação dificílima, e isso gera um custo de conformidade gigante para o empresário e para o investidor. Isso precisa ser mudado. Nós temos uma carga, uma tributação que é eminentemente regressiva, tornando o pobre mais pobre e o rico mais rico, e isso precisa ser mudado, né? Imaginem vocês que há tributações no Brasil que afagam os ricos e oprimem os pobres, né? Você lidar, como eu citei, com uma isenção de imposto de renda sobre dividendos, isso, distribuição de dividendos, é o pobre que distribui dividendos, esse é o rico que distribui dividendos, e ele é isento. Então, é uma tributação que afaga o rico, chamamos de plutocracia, né? E aniquila os pobres, porque você tem uma tributação pesada sobre os serviços, uma tributação pesada sobre o consumo, e todos nós consumimos, incluindo aquele que tem menos recursos, o que é mais sensível a isso, né? Cidadão que é mais sensível. Então, isso precisa ser mudado. Então, há vários pontos, né, que nós consideramos reforma tributária ideal, que precisam ser alterados. Eu não consigo, numa fala como essa, curta, e nem seria o propósito, esgotá-los aqui. Este é um momento que serve muito mais para provocações do que propriamente para mostrar no detalhe as mazelas do sistema. Mas eu tenho aqui alguns slides com os quais eu vou já me preparando para o encerramento da minha fala e para que fiquemos no nosso horário regulamentar, e eu quero dividir com vocês, né? Então, eu vou separá-los aqui para nós lermos. Então, é aqui. Então, vamos aqui, olha. Críticas. O que nós temos? Vamos às críticas, né? O legislador, ele topa despolitizar o tributo, né? Porque nós precisamos do legislador. Então, veja o que eu escrevi. Há várias décadas, a ideia da alíquota única e da despolitização do direito tributário encontra óbices nas casas legislativas, pois não é incomum o tributo ser utilizado como moeda de troca, via isenções para determinadas categorias. Como superar esse entrave se os próprios legisladores é que decidirão o rumo da reforma? A negociação deverá ser intensa, embora muitos governos estaduais já estejam convictos de que algo deve ser feito, sobretudo no campo do ICMS. Então, passo a explicar, né? Vocês vão ouvir falar em alíquotas únicas e em unificação de tributos na reforma tributária, né? O que eu sempre digo é que unificar tributos parece ser algo muito bom, haja vista termos um sistema complexo, mas queremos saber qual vai ser a alíquota desse tributo unificado, porque a conta ela vai ter que fechar. Então, assim, a alíquota ela vai ser elevada, vai ser uma alíquota mais gravosa no fim das contas? É isso que se pergunta, né? Então, vocês vão ouvir falar na tal da CBS,
que é a contribuição de bens e serviços, que está sendo cogitada nesse contexto de reforma, e ela unificaria vários tributos em uma alíquota única. E essa alíquota, no final das contas, não tem se mostrado convidativa, porque muitos segmentos poderão ter nessa CBS uma tributação mais pesada do que já vem, esses setores já vêm enfrentando. Então, essa é a questão que se põe. Unificar tributos parece ser algo bom, mas queremos saber matematicamente qual vai ser a alíquota e qual vai ser o peso sobre determinados segmentos que estão atentos com relação a isso, né? E aí o que se tem dito, né, é que vai haver uma espécie de possibilidade de creditamento sobre os insumos e, no final das contas, aquele percentual de alíquota ele cairia e representaria redução de tributo. Mas, desde os tempos de PIS e COFINS, né, quando nós tivemos a questão da não cumulatividade, do PIS e da COFINS, nós já ouvimos esse discurso, né, de que vai haver a possibilidade de creditamento e isso vai representar uma menor alíquota. Então, assim, nós já estamos vacinados, né? Não literalmente vacinados em razão da pandemia atual, mas com relação a isso, nós já estamos vacinados. Então, nós queremos provas concretas de que a alíquota única ela não vai realmente onerar, né, e vai realmente melhorar a vida do cidadão. Então, é um ponto que eu trago de crítica para vocês, né? 2, a gritaria dos municípios, né? O ISS tem representado 43% da arrecadação municipal. O tributo é 100% dos municípios. E aí eu pergunto, e vai ser agora dividido? Com o aumento da tributação digital, o ISS tem turbinado a arrecadação municipal. Entregá-lo assim de mão beijada para o sistema unificado de arrecadação não será fácil. É o que eu digo para vocês, o ISS ele estaria nesse contexto de unificação de tributos. Então, os municípios vão abrir mão da arrecadação assim, sem aquelas perguntas? Vem cá, a minha receita vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir? Beleza, vocês vão me compensar? Então, para vocês perceberem que essa questão da arrecadação, ela é uma questão central. Ninguém vai aderir a uma reforma tributária sem pensar no caixa, né? E eu me refiro aos entes políticos. Por isso que esse tipo de crítica tem que chamar a atenção de todos vocês, né? E aí, eu vou deixar para vocês um pouquinho da PEC do Senado, que é a 110, e aqui ela é só um slide para vocês perceberem. Olha lá, o Senado pretende unificar ICMS, PI, ISS, PIS e COFINS, mais IOF e outras contribuições, no chamado IVA, né? Um estadual e outro federal vai ser um IVA dual. A meta é chegar a uma alíquota única sobre o consumo de 25%, veja. E a proposta do governo, ainda não conhecida integralmente, precisa ser apresentada, cogita-se algumas medidas, né, como unificação do IPI, IOF. Veja que a unificação é um tema que está na pauta, realmente. Reestruturação do IR, que nós esperamos que ocorra, e a criação desse imposto sobre movimentações financeiras. Tem havido bastante crítica quanto a isso, né, porque a experiência que nós tivemos não foi muito saudável com relação à CPMF, e o governo ele tem aí tomado bastante cautela para tocar nesse ponto, que é um ponto que tem sido muito sensível, né? Então, também aguardamos. E eu queria mostrar a proposta da Câmara. Eu acho que ficou, deixe-me ver onde que ela está, aqui. Proposta do governo, muito bem. E a proposta da Câmara, só para passar para vocês, é a PEC 45, tá? Que eu deverei passar aqui para vocês. Então, a conclusão. O que se vê hoje no incipiente ambiente reformista, que está ganhando corpo no Brasil quanto à reforma tributária em curso, né? Então, o que nós temos? É uma multiplicidade de textos sobre o assunto, quer dizer, uma complexa busca de protagonismos, cada um quer chamar a reforma tributária de sua, como eu falei, né? Nossa análise, o maior protagonista deve ser o povo, o cidadão brasileiro. Devemos ficar atentos para ver se nós, cidadãos, seremos lembrados, né? Nós temos uma falta de consenso entre os interlocutores. Nós temos um indício de uma tramitação muito truncada no Congresso, né? A nossa análise, a reforma previdenciária, que vinha sendo gestada há vários anos, encontrou enormes resistências,
A reforma tributária não percorrerá uma senda diversa, né? E o nosso desejo, né? A reforma ideal deve propor alterações efetivas e bem feitas, e não mudanças que nada mudam, sob pena de continuarmos assistindo a reformas para inglês ver, utópicas e distantes de uma reformulação efetiva pela qual clama o cidadão brasileiro, né? Vamos torcer e acompanhar de perto, tá bem? Com isso, rigorosamente no tempo de 60 minutos, eu termino aqui a minha fala, com meu muito obrigado. O nosso lema Estude Mais, Estude Sempre, que é o lema, né, que eu difundo para os meus alunos de todo o Brasil. Tem aí um pouquinho das nossas obras, o Manual de Direito Tributário, também na área de língua portuguesa, aqui um pouquinho do nosso trabalho editorial, as nossas redes sociais, para quem quiser me acompanhar, no Instagram, Twitter, eu tenho aí um número gigante de seguidores, e eu e minha equipe tratamos de todos com muito carinho, muito zelo. E com isso, eu encerro rigorosamente aqui no tempo que me foi franqueado pela UNASP, a nossa fala. Como eu lhes disse, é uma fala muito mais reflexiva e para nos deixar alerta. Por que alerta? Porque estamos na cogitação de uma reforma e que deve retomar aí no próximo ano. Então, precisamos chegar a 2021 preparados. E essas indagações, elas criam uma sensibilidade em nós para que a gente discuta com os nossos amigos e familiares com maior altivez e autoridade. Eu estou sempre às ordens, vocês querendo conversar mais comigo, me procurem nas redes sociais. E é uma alegria estar com todos vocês aqui. Desejo tudo de bom, promissores estudos, reitero o agradecimento ao estimado professor Felipe e espero, né, num futuro aí breve, poder estar com vocês presencialmente na UNASP para dar um abraço em todos e nós falarmos mais sobre o direito tributário, tá bem? Então, me despeço, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Meus amigos e minhas amigas, que noite maravilhosa, que temática grandiosa nós tivemos aqui. Reforma tributária, um dos temas mais importantes da nossa sociedade, foi alvo do nosso debate, foi alvo da palestra magnífica que nós tivemos do professor Eduardo Sabag, a quem novamente eu agradeço pela oportunidade de tê-lo em nosso campus, de tê-lo em nossa Semana Jurídica, fazer parte da história desse curso. Muito obrigado, professor. E também quero aproveitar esse ensejo do tema da reforma tributária e dizer para você que se interessa sobre a temática, você está mais do que convidado, porque agora em 2021 nós estamos lançando uma pós-graduação em Direito Tributário. Você pode ser especialista com os melhores professores nessa temática, no tema de Direito Tributário. Portanto, aproveite, em breve nós já estaremos veiculando o processo seletivo, as chamadas para esse programa de pós-graduação e, portanto, é uma oportunidade bastante significativa para que você possa se aprofundar nesse tema que eu já disse é de extrema relevância. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, agradecer a presença e a disposição, a interação de vocês em nosso chat. Quero dizer que realmente tem sido muito importante e muito legal ver como vocês têm reagido a isso e, portanto, vocês estão mais do que convidados para amanhã. Amanhã também temos um tema muito importante, um tema bastante relevante que vai agregar na jornada de vocês. Então, não perca essa oportunidade. Vamos falar sobre acordo de não persecução penal. O professor Rogério Sanches Cunha, promotor de justiça, extremamente famoso nas redes sociais também, estará conosco ministrando esse tema e um debate imperdível que também precede a palestra dele. Conto com vocês amanhã e nos vemos. Um grande abraço.